ter definição. Fake news não é um termo que tem definição, são apenas figuras de linguagem. E cada um diz como quer. O cara da direita chama a esquerda de fake news, o cara da esquerda faz o contrário, chama a direita de fake news. É apenas figura de linguagem, não é uma discussão séria, gente. E isso é termo usado na chamada Suprema Corte. Suprema do quê? Suprema besteira, suprema ignorância, supremo analfabetismo. É isso que está acontecendo. Vamos dizer, chamá-los de ditadores adianta? Não adianta nada. Por quê? Me dê uma outra solução que eles tenham para a vida deles além de ser ditadores. Eles nunca vão poder fazer outra coisa. Isso é só a única coisa que eles podem fazer. Eles não têm capacidade para raciocinar juridicamente. Esse é o ponto. Eles podem ter estudado muito, mas o raciocínio efetivo eles não têm. Por exemplo, o sujeito dizer: não, as Forças Armadas não podem ser o poder moderador. O poder moderador é o STF. Eu digo: opa, pera. O artigo 142 fala que quando há conflito de jurisdição entre os três poderes, então é claro que o árbitro não pode ser um dos três. Tem que ser um elemento externo. Por isso, você tem que ir superior a 12,5 para entender isso aí, e eles não têm. Quer dizer, não é que ele acha que não, nós não queremos que as Forças Armadas sejam o poder moderador. Ele não entende que elas têm que ser, porque não há outro. Na verdade, o poder moderador é o povo, porque o imperador era poder moderador. Por quê? Porque ele era o pai do povo, ele representava o povo. Ele não representava o governo, nem mesmo o Estado. Ele era o pai da nação. Então, ele, em nome do povo, ele fazia o quê? O que o povo queria. Porque se ele fizesse o contrário do que o povo queria, o povo derrubava. Então, é claro que nenhum dos três poderes pode ser por si o poder moderador. Eles são as partes em disputa, meu Deus do céu. Precisa ser muito inteligente para entender um treco desse? Precisa ser mais inteligente do que os 11 caras que estão lá. De onde surge isso aí? Falta de cultura moral. Às vezes falta de cultura doméstica. A pessoa não for educada suficientemente, né, pela mãe. A mãe não ensinou, por exemplo, aquilo que você pega, você tem que guardar no mesmo lugar que você encontrou. Não é isso? Ela não ensinou essas coisas para ele. Sabe por quê? Né? Porque se cada vez você pega, você deixa a coisa no outro lugar, quantos lugares você precisa ter na memória para você achar o que você quer? Se você olha, aqui tem essa caneta. Então sempre que eu pego, eu guardo aqui. Eu sei que ela está aqui. Agora, se cada vez que eu pego, eu deixo num lugar, quantos lugares eu preciso lembrar para poder saber onde está a caneta? Então não é nem uma questão de moralidade, é uma questão de lógica, de questão simples de unificar, dar unidade ao pensamento e à ação. Então isso é o que é filosofia. Unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então você tem que guardar as coisas no mesmo lugar. Por quê? Porque daí você não precisa ter uma lista de lugares na sua cabeça. Eu posso ter deixado na gaveta, eu posso ter deixado na geladeira, eu posso ter deixado na esquina, eu posso ter deixado na casa do Zé Mané. Não precisa fazer isso. Você botou a caneta está aqui. Está aí no tinteiro. Pronto, acabou. Está entendendo? Esse tipo de educação as pessoas não recebem em casa no Brasil. E sabe por que não recebem? Eu vou dizer. O brasileiro não gosta dos filhos. O brasileiro tem vergonha dos filhos. O que o sujeito mais teme é o seguinte: que o filho faça passar vergonha, que o filho faça alguma coisa que o faça passar vergonha. Então é o seguinte, primeiro, você não tem orgulho do filho? Se você não tem orgulho do filho, você já está treinando o cara para ser um idiota, porque ele já está. Não, você só vai me fazer passar vergonha. Ora, quantas vezes na vida o filho faz o sujeito passar vergonha? 1, 2, 3? Quando chegou na terceira, você não aguenta mais. Então, em geral, isso é uma realidade, o filho fazer você passar vergonha. Então, eu fico horrorizado de ver o modo como as pessoas tratam os filhos. Eu sempre ficava horrorizado com isso no Brasil. Era muito grito. E eu sempre disse para todos: não grite com as minhas crianças, senão eu vou gritar na sua orelha.
Eu não grito com ele, como é que você vai gritar? Né? Seja educado com os seus filhos, seja gentil. Né? É uma coisa muito simples. Quantas pessoas eu conheço, que praticam isso? Sei lá, uma ou duas. Não mais do que isso. A maioria acha que é dever deles. Aquele negócio. Eu sou tira isso da Bíblia. Tem que tratar com a vara. Opa, com a vara, se for um homem de 1,90 m, agora vai pegar um bebê e bater nele com a vara, pô, tem vergonha? É claro que se você ficar sabendo que o seu filho, né, estuprou a filha do vizinho, menina de 14 anos, você tem que ir com a vara em cima dele, tem que bater, porque é um filho da puta mesmo. Mas as coisas simples que criança faz, os errinhos simples, não são pecados, não são crimes, não são nada. Você já vai com a vara em cima, né? Você quer mostrar que você é o gostosão? Eu nunca tive que mostrar para os meus filhos que eu sou o gostosão. Nunca fiz nada para exibir força para eles. Né? Se for precisar exibir força, eu exibo com um cara do meu tamanho, pelo menos. Agora, um bebê, grande porcaria. Então, essas coisas, a falta de educação doméstica já desarticula a mente das pessoas desde pequenininho. Tá entendendo? Quer dizer, eu já expliquei, no curso de psicologia expliquei, o pai é o símbolo da ordem, a mãe é o símbolo da vida, da força. Né? Se neguinho que não tem mãe, ou que a mãe dele é ruim, ele fica covarde. Neguinho que o pai dele é ruim, ele fica confuso, e entra na ilegalidade. Né? Então é simples. Por que a mãe é a vida? Oh, meu Deus do céu, quem botou sangue em você foi a mãe, não foi? Então ela te deu a vitalidade, a força física, meu Deus do céu, vem dela, não é do pai. O pai está te dando, ele dá o dinheiro que sustenta você. Então o que é o dinheiro? É um aspecto da ordem social, ele está inserindo você na ordem social. Está entendendo? É outra coisa completamente diferente. Então, o pai representa a razão e a mãe representa a força, a vida. Então, a pessoa pensa que é o contrário, que o pai é a força. Parece que você está doido. Só se for, eu digo, ouvi falar do sujeito que casou com o outro e pediu auxílio maternidade. Pode ser, tudo pode acontecer. Então, essas coisas, por exemplo, essa coisa do pessoal, ele diz que não, temos que acabar com os estereótipos sexuais, porque isso prejudica os transexuais. Mas se não existisse estereótipo sexual, como é que o sujeito ia querer mudar de sexo? Se não tem estereótipo, se os dois sexos são iguais, então tanto faz, você está nesse ou está no outro, você não vai nem perceber a diferença. Então a existência de estereótipos é uma coisa básica em toda a imaginação sexual, inclusive a do transexual. Ele quer mudar de sexo porque ele viu a pessoa do outro sexo e achou mais bonita e achou melhor para ele. Se ele não tivesse visto, ele não ia ter essa ideia. Mas as pessoas dizem isso assim: precisamos terminar os estereótipos sexuais para defender os transexuais. Como? Isso aí é digno do Celso de Mello, meu Deus do céu. Ele não falou isso, mas é um raciocínio do mesmo tipo. Gente, então, seguinte, o problema do Brasil não é o comunismo, não é esquerda. O problema do Brasil é muita burrice, gente. E a burrice leva as pessoas para o crime. Eu falei para vocês do amiguinho que o Pedro tinha quando era criança, e dizia assim: eu sou burro com muito orgulho. Daí depois ele arrumou um emprego de aviãozinho no Rio de Janeiro, morreu baleado pela polícia, com 14 anos de idade. Alô, pessoal. O discurso retórico é aquele que toma como premissa as crenças atuais da plateia. Ou seja, você não contesta aquilo que a plateia já acredita, você toma aquilo como base para você provar algo com base naquilo. Né? Então, quer dizer, as crenças da plateia são intocáveis. Elas são o fundamento da prova que você pretende dar de alguma outra coisa. Então, por exemplo, se você sabe que o povo odeia a corrupção, você acusa o seu inimigo de corrupto, não é isso? Se você souber que achar que o público odeia, sei lá, homossexuais, você vai acusá-lo de homossexual e assim por diante. Só tem um problema. Esse é o tipo de discurso preferido dos políticos que se acham espertos.
Só que isso torna você escravo da plateia. Você não domina e não orienta a plateia. Você tem que fazer o que ela exige de você. Muito bem, a direita brasileira, quando se formou, ela se apegou ao discurso anticorrupção. Quem foi que inventou esse discurso anticorrupção? Bom, esse discurso aparece no Brasil na década de 40, inventado por uma ala da direita, que era a UDN, União Democrática Nacional, que mais tarde se tornou o Partido do Jânio. Então a tônica deles era a luta anticorrupção, enquanto os comunistas falavam contra a miséria, contra a exploração, etc, etc. Só que daí passou, esse negócio da corrupção passou, né? Mais tarde, depois de muitas décadas depois do regime militar, os comunistas descobriram o valor do discurso anticorrupção e começaram a adotar. Na década de 90, o grande denunciante de corrupção foi o PT. Se vocês se lembram daquelas CPIs que teve nos anos 90, especialmente CPI contra empreiteiros, essa coisa, a tônica era anticorrupção, anticorrupção. E assim foi até chegar ao ano 2000 e tanto. Então, o combate à corrupção se tornou a tônica da política nacional. Naturalmente, o pessoal da direita, quando se formou, decidiu usar isso mesmo contra o governo Lula. O que estava até fácil, porque o Lula era ladrão mesmo, né? Só que, até hoje, o pessoal não saiu disso. Você vê, roubar dinheiro foi a pior coisa que o Lula fez? Não, gente. O Lula estava roubando para ajudar governos genocidas, meu Deus do céu. Ou seja, ele era cúmplice de homicídio em massa. Ninguém o acusou disso. Em tudo que se falou contra o Lula, ninguém mencionava nem Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é uma organização que congregava 200 e tantos partidos de esquerda. Partidos genocidas, meu Deus do céu, que se aliavam inclusive com as Farc. O Lula chegou a presidir a Assembleia do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. As Farc era a organização que dominava o tráfico de drogas no Brasil. O Fernandinho Beiramar confessou que anualmente ele comprava 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil, em troca de armas que ele contrabandeava do Líbano. Ele confessou isso lá na Colômbia. No Brasil não confessou nada, foi quietinho, né? E, inclusive humilhou os deputados. Ele foi chamado para falar no Congresso, humilhou os deputados. Você vê a diferença entre a polícia colombiana e a brasileira, né? Bom, então os grandes crimes foram deixados de lado em favor do quê? Do roubo. Quer dizer, um cara que é um assassino em massa você acusa de ladrão. E daí você fica preso a isso de tal modo que mais tarde qualquer um pode ser acusado de ladrão com igual credibilidade, porque todo mundo já acostumou que a corrupção é onipresente. Então agora você pega, você acusa qualquer um. Ah, o Alan dos Santos recebeu R$20, não sei do que. Pronto, tá ferrado o Alan dos Santos. Entenderam o que vocês fizeram, seus imbecis? Vocês quiseram evitar a guerra ideológica, quiseram contornar a guerra ideológica. Não, vamos falar de algo que está acima do conflito ideológico. Nós falamos de honestidade, da lei, da ordem, etc. Pronto, vocês caíram nisso. Agora qualquer um usa essa arma contra vocês mesmo e pega. Pois não fizeram outro dia, vamos dizer, o jornalismo internacional, o Bolsonaro é o príncipe da corrupção universal. Bolsonaro não roubou um tostão, meu Deus do céu, né? Surgiram até que nós, de onde apareceu os 89 mil que apareceu na conta da Michelle? Daí o Bolsonaro falou, não, o dinheiro é pra mim, porra, qual é o problema? Alguém me deu 89 mil. Quer dizer, o Bolsonaro não roubou nada, mas a acusação de corrupção se tornou sempre crível, porque é a acusação padrão. Viu o que vocês fizeram, seus idiotas? Ou seja, não pode combater o comunista acusando ele de ladrão, você tem que acusá-lo de comunista, porque comunista é assassino. Quando é que vocês vão entender isso? Então, quem é assassino, acusa de assassino. Você roubou também? Por exemplo, você acha que o Mao Tse Tung nunca roubou nada? Claro que roubou. Você acha que Stalin nunca roubou nada? Claro que roubou. Mas você precisa lembrar os roubinhos, sabendo que eles mataram tanta gente? Então é isso, gente. O PT era sócio das Farc, sócio da maior organização criminosa que só na Colômbia matou 30 mil pessoas. E você vai logo acusar o cara de roubo? Quer dizer, isso é você ceder tudo para o espírito do público, que é vamos dizer, é um espírito despreparado, é o mais burrinho de todos. E você se torna então escravo dos burrinhos, e agora você tem que seguir as ordens dele. Deu para entender? Então, vai fazer 30 anos que eu estou dizendo, se vocês querem
realmente ter o poder, vocês têm que começar por ganhar a classe estudantil. Para ganhar a classe estudantil, vocês têm que arrumar uma prova científica válida de que os comunistas exercem um controle ditatorial das universidades. Não adianta você dizer isso, você tem que ter a prova científica, você tem que ter uma pesquisa que prova isso definitivamente, de maneira que não dê para discutir mais. A partir daí, você divulgando isso aí e botando isso em discussão, você ganha os estudantes. Porque eles vão perceber que estão sendo... Aí vão perceber que estão sendo manipulados. Não é xingando o comunismo, não, você tem que ter a prova definitiva, porra. Isso é uma pesquisa científica que eu estou pedindo há 30 anos que façam. Ninguém faz. Todo mundo só pensa em política eleitoral e acusação de corrupção. Quer dizer, pô, e o pessoal diz que eu sou o guru da direita? Sou o guru da direita do caralho. Essa merda da direita não faz nada que eu sugiro. Eu posso dar sugestões no máximo, não tenho autoridade nenhuma, mas, pô, a minha sugestão é sensata, porra. Por quê? Porque eu estudo essa merda faz meio século. Agora chega qualquer um, né? Sei lá, qualquer Zé Mané, qualquer Paulo Roberto Almeida, tá certo? Dizendo outra coisa, o pessoal segue, né? Chega aí qualquer Enzo, o Enzo falou não sei o quê. Pronto, assim não dá, porra. Veja, uma coisa que a esquerda sabia. Eu nunca vi na esquerda alguém desrespeitar os velhos intelectuais de esquerda. Nunca vi, mesmo que você discordasse deles. Eu nunca vi ninguém na esquerda, sei lá, desrespeitar o Caio Prado Júnior, por exemplo. Mesmo quando o Caio Prado Júnior fala besteira. Ou Jacó Gorender. Ninguém desrespeitar. Na direita, não. Eu tenho 1000 pseudo-concorrentes de 18 anos de idade. Já, o Olavo já passou, agora sou eu o chefe. Porra, que coisa mais ridícula. Também nunca vi na esquerda alguém colocar o seu interesse, a sua ambição pessoal acima dos interesses globais da causa. Eles não fazem porque eles não são loucos. Na esquerda, no Partido Comunista, quem fizesse isso estava liquidado. Ele jogava o cara fora como oportunista, ele nunca mais tinha chance na vida. Na direita, todo mundo faz isso. Eu quero ser senador, eu quero ser deputado, eu quero ser prefeito. Porra, eu quero um cargo, não sei onde. Eu só ouço falar disto. Ninguém sacrifica o seu interesse em nome do interesse geral. Não tem isso. Então, esse pessoal não sabe fazer política. É normal que não sabe, porque a direita no Brasil apareceu ontem. Mas justamente por causa disso, vocês têm que estudar, porra. Porque através do estudo você pode suprir a deficiência da sua falta da sua inexperiência. Mas se você não estuda e não ouve quem sabe, dá nisso. Você acaba ouvindo qualquer um. Então é o seguinte, eu não sou guru da direita, mas olha, pelo amor de Deus, as sugestões que eu estou dando são sérias, eu não estou brincando. Veja, em 1964 a esquerda foi derrubada pelos militares, não pelos militares, pela direita. Ela não tinha poder nenhum e não tinha apoio popular maciçamente do lado da direita. Como é que a esquerda fez para se levantar? Começou conquistando os estudantes. Por volta de 65, 67, a esquerda só tinha apoio no meio estudantil e mais nada. Houve até pesquisas, o eleitorado petista até a década de 80 era maciçamente estudante e classe média. E eles até se gabavam, é a parcela mais culta da população. Depois eles começaram a fazer o contrário, dizer que eles são o Partido Popular. Mas no começo eles só tinham apoio estudantil. Por que isso é bom? Porque o apoio estudantil de hoje é a classe política de amanhã, meu Deus do céu. Daí eu escrevi isso e alguém falou, mas daqui 20, 30 anos nós não vamos existir mais. Você não é capaz de sacrificar a sua vida pelo futuro dos seus netos e bisnetos, você não vale um peido. Se você, eu quero estar em tempo de aproveitar a direita, então você já está derrotado, porque o imediatismo é coisa dos fracos. Está entendendo? Então, é a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Se você quer tirar os comunistas do cenário e dominar o espaço, você tem que ter paciência e agir de maneira, não parar, não precipitar e não retroceder, que foi aprender com o meu guru Paulo Mercader. Está entendendo?